Nós estamos continuando a nossa série de pregações, cuja temática central é nada além da verdade. Temos aprendido aqui cada dia, cada noite, lições tremendas do amor que esse Deus maravilhoso tem dispensado por você e por mim. E mais uma vez nessa noite eu tenho certeza que o Espírito Santo falará ao teu coração. Nesse momento eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos agradecer a Deus por mais uma noite Ele nos conceder essa oportunidade de estarmos reunidos na casa dEle para juntos louvarmos o nome do nosso Deus. Coloque-se de pé, feche os seus olhos, nós vamos falar com o nosso Deus. Muito obrigado, Pai querido, porque mais uma noite estamos na Tua casa para ouvir a Tua voz. Obrigado porque neste dia a Tua misericórdia, a Tua fidelidade se renovaram em nossa vida. A razão é esta, ó Pai, de estarmos aqui para louvarmos e agradecer o Teu nome. Dá-nos, ó Deus, a presença e a certeza do Espírito Santo em nossa vida. Fale ao nosso coração, é o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Todos se confessarão, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Amém. Deus seja louvado. Amém? Maranata. E nós iremos com Ele. Deus seja louvado. Que bom que você está mais uma vez aqui na casa do Senhor. Que bom. Deus seja louvado aí pela sua presença, que alegra o nosso coração e principalmente o coração de Deus. No livro do profeta Oséias, no capítulo 4, a Bíblia ela apresenta uma grande problemática do fim dos tempos, dos nossos dias. Ali o profeta ele diz que no fim dos tempos as pessoas elas não teriam mais interesse pela verdade. Elas não iriam mais querer buscar a palavra de Deus. E o profeta chega a dizer que as pessoas iriam chamar a verdade de mentira e a mentira de verdade. Mas isso não para todos os seres humanos, para a grande maioria. Alguns não. Alguns seriam pessoas sinceras e tementes a Deus, que iriam olhar para o contexto do mundo em que estariam vivendo e iriam sentir a necessidade de se aproximar mais de Deus e da sua palavra. Eu espero que você esteja nesse grupo maravilhoso. Amém? Nós estamos aqui então com a nossa série, cujo título é Nada Além da Verdade. Pode mudar a sua vida, a minha vida. O nosso texto principal é João 8,32. E conhecereis a verdade e o que mais? Quantos estavam aqui ontem? Posso ver as mãos? Deixa eu ver. Ok. Um bom grupo, né? Ontem nós estudamos uma verdade bíblica, muito impactante, mas também ao mesmo tempo muito relevante para os nossos dias, o século 21. A verdade apresentada aqui ontem foi a verdade sobre Satanás e as falsas religiões. Ontem, através da Bíblia, unicamente através dela, nós aprendemos qual é a estratégia que Satanás está utilizando nos últimos dias da história desse mundo para tirar das pessoas a salvação, a vida eterna. E nós aprendemos baseado no que Jesus disse, né? Em algumas declarações de Jesus, outras do apóstolo Paulo, outras do apóstolo Pedro. Jesus disse lá em Mateus 24, 4 e 5, que o diabo, ele diz lá assim, olha, tomem cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão de que maneira? Em meu nome, e enganarão a quantos? A muitos. Então a primeira informação que nós tivemos é que o diabo, que é um grande enganador,
ele iria se aproximar das pessoas para tirar delas a vida eterna em nome de Jesus Cristo, usando o precioso nome de Jesus. O apóstolo Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, ele falando desses falsos profetas que viriam em nome de Jesus, ele disse que o diabo ele teria os seus ministros. Agora, os ministros do diabo, eles iriam se aproximar dos seres humanos, disfarçados como se fossem ministros de Deus. Viriam usando o nome de Jesus e dizendo que são ministros de Deus, mas na verdade seriam ministros do próprio Satanás. E também nós descobrimos aqui que o diabo ele vem em nome de Jesus, dizendo que é um homem de Deus e usa a própria palavra de Deus. É algo muito preocupante. Mas na segunda parte do sermão nós apresentamos aqui, através da Bíblia, como eu posso identificar uma falsa religião. Como eu posso identificar um falso profeta, alguém que diz que é de Deus, mas não é. E nós aprendemos ali através do apóstolo Pedro, que a primeira marca de uma falsa religião, ou uma grande característica que uma falsa religião ela iria ter no fim dos tempos, é que as falsas religiões elas iriam comercializar o evangelho, a salvação. Elas iriam vender as bênçãos de Deus. E aí nós olhamos para o nosso contexto religioso hoje, né? Esta feira, esse comércio que tem de bênção e tudo que você tem ouvido por aí, né? Mas nós também aprendemos, baseado no que o apóstolo João nos declarou, lá em 1 João 2, verso 4, que eu posso detectar uma falsa religião utilizando uma regrinha simples. E lá o apóstolo João disse, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, o que ele é? E nele não está a verdade. Então uma falsa religião, ela diz que é de Deus, diz que é cheia do Espírito Santo, mas não guarda os mandamentos. E por último nós descobrimos ali qual é a ferramenta que o diabo utiliza para atrair as pessoas para esses locais ali, porque quem está de fora, né? Quem não está lá dentro, quem não está inserido no contexto, olha para tudo aquilo e fala, nossa, como é que essas pessoas não percebem que isso aí é charlatanismo? Como é que as pessoas não percebem que estão sendo literalmente enganadas, enroladas, né? Chega a dar até raiva, não é verdade? Não dá raiva às vezes quando você vê uma situação assim tão descarada de enrolação, né? E a gente fala, como que essas pessoas não percebem isso? Mas Jesus Cristo, Ele nos disse que os falsos profetas, as falsas religiões, eles receberiam do próprio diabo uma ferramenta extraordinária para atrair as pessoas até essas falsas religiões e mantê-las ali enganadas e iludidas. E essa informação nós obtivemos ela lá em Mateus 24, onde Jesus disse, pois surgirão falsos profetas que farão grandes milagres e prodígios para, se possível, enganar até os escolhidos ou os sinceros. Então a ferramenta que o diabo utiliza hoje para atrair multidões para as falsas religiões, comercializar o evangelho e cometer tantas barbaridades que nós observamos, é o sobrenatural, o sensacionalismo, aquilo que permite a eles dizendo, nós temos o poder, venham aqui tem o poder, né? E o poder está apenas em um lugar, irmãos, na palavra de Deus e na obediência à palavra de Deus. Amém por isso? Bem, mas eu quero começar o tema de hoje dizendo para você o seguinte, o diabo, ele é brilhante. Desculpe eu ficar elogiando essa característica dele, mas eu não posso agir diferente, porque ele é brilhante na sua estratégia e no seu engano terrível, né? E nessa estratégia brilhante de destruir os seres humanos, de tirar de nós a eternidade, a salvação, o diabo, ele não quer que você fique longe de Deus, conscientemente.
ele quer de maneira muito sutil confundir você e fazer com que você pense que você está ao lado de Deus, fazendo a vontade de Deus, ainda que isso não seja verdade. E que você esteja caminhando para a perdição eterna. Lembra o que Jesus disse ontem lá em Mateus 7, 21? Lembra desse texto? Nem todo aquele que me diz o quê? Entrará onde? Mas quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E tem muita gente, né? Que fala, ó Senhor, glória, aleluia, e sei lá o que mais, que infelizmente, né? Terá que ouvir as palavras de Jesus, no verso 23 de Mateus capítulo 7. No 22 elas vão argumentar com Jesus, né? Mas Jesus, como é que eu estou perdido? Eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo outro, eu fiz milagres, expulsei demônio e tal, eu fiz um monte de coisa. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, olha, se afasta de mim, porque eu não te conheço. Porque você fez tudo isso aí no meu nome, mas você não fez o essencial, porque você cometeu a iniquidade, ou seja, o pecado. Então o diabo, ele quer isso, quer confundir você. Ele quer que você imagine que você está em um relacionamento que Deus aceita, que você está no caminho certo, sendo que você está caminhando para a perdição eterna. E eu tenho certeza que o assunto de hoje vai ajudar você a entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui com essas palavras introdutórias. Mas antes de começar, eu quero fazer uma oração. Eu queria convidar você que feche os olhos e incline a sua cabeça para falarmos com Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque essas pessoas aqui vieram para juntos podermos ouvir a sua voz através da sua palavra. Senhor, mais uma vez, por favor, pedimos que perdoe os nossos pecados, para que possamos ouvir a sua voz falando claramente à nossa mente e transformando a nossa vida e o nosso coração. Te pedimos isso, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bem, eu quero começar aqui agora, né, emocionando as mulheres, pastor Caio. Eu quero emocionar vocês, mulheres, né? As mulheres são muito românticas, né? Elas gostam de ouvir palavras bonitas. E eu imagino qual mulher não gosta de uma declaração de amor. Não é verdade? Qual mulher não se derrete igual manteiga, né? Quando põe lá na frigideira, quando liga o fogo, se derrete. Com uma declaração de amor. E o que eu vou fazer aqui, eu não sou poeta, nem filho de poeta, mas eu quero apresentar uma declaração de amor para você, mulher, claro, não é eu que estou fazendo, tá? Quero que você pense que é aquele seu príncipe encantado, chegando num cavalo branco, né? Que você ama, o seu marido, seu namorado, o futuro namorado, sei lá quem, né? Mas eu quero que você imagine ele falando para você essas palavras de amor que eu vou proferir aqui agora. Olha só que linda declaração de amor. Diz assim o elemento para você, né? O seu amado. Ele fala assim, minha querida, eu te amo tanto, tanto, que estaria disposto a morrer por você. Alegremente sofreria maior angústia para somente passar um momento junto de ti. Eu nadaria em mares infestados de tubarões, só para estar ao seu lado. Atravessaria florestas habitadas, né, por animais, só por esse aqui, né? Selvagens, só para te visitar. Nada, nada pode ser mais importante do que estar perto de você. E termina assim, calma, termina assim. Eu sou teu querido e devotado amor. PS, amanhã te visitarei se não chover. O que aconteceu? Que estão balançando a cabeça assim, para lá e para cá. O que aconteceu? Não gostaram dessa declaração? Não gostou? Queridos, vou dizer uma coisa para vocês. O senhor Lúcifer, ele está fazendo isso com o cristianismo. Ele está levando pessoas a terem um relacionamento com Deus, mas um relacionamento sem compromisso nenhum.
sem compromisso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus não é Papai Noel. Que você vai lá e só pede, ele te dá e pronto, você não tem que fazer nada. Jesus não é. Se alguém puder me ajudar com a criancinha, cuidando, uma diaconisa, de repente eu agradeço. Jesus não é Papai Noel, irmãos. Jesus espera ter um relacionamento com você e Ele espera que você dê uma resposta a Ele como Ele fez por você. E Jesus não mediu esforço para te salvar, ao ponto de ter feito o que por mim e por você? De ter morrido em uma cruz por cada um de nós. E Ele não mediu esforço, mas Ele espera uma resposta da sua parte, da minha parte, à altura. À altura. A salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. A vida eterna, né? Como o pastor Caio bem disse, esse painel aqui, através desse painel, nós queremos ilustrar e motivar você a desejar um dia estar com Cristo na eternidade. Mas a grande questão aqui hoje é a seguinte: pastor, é claro que o senhor sabe que eu quero um dia estar nesse lugar, né? Nessa cidade que será toda de ouro, a Bíblia diz, aonde os animais serão dóceis, né? E tal, eu quero estar nesse lugar, que eu viverei eternamente nesse lugar. Claro que eu quero, pastor, mas o que eu tenho que fazer para estar lá? Você já pensou se para você descobrir essa resposta, você tivesse que conhecer a Bíblia do início até o fim? Tivesse que conhecer os 66 livros da Bíblia? E não só o nome deles, né? Quando eu tinha 10 anos, lá na Igreja Central de Maringá, o pastor, não vou falar o nome, né? Mas o pastor fez um desafio. Era perto do Natal, tipo, acho que era outubro, ele falou assim, o desafio é o seguinte, quero que vocês decorem aqui os livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, em ordem. E quem acertar, decor. No dia tal, vai ganhar um presente. Irmãos, eu tinha 10 anos, mas eu era bom de concurso bíblico, irmãos. E eu falei, então deixa comigo que Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, comecei aquele negócio, tal, dia e noite. Fui no tal do JA, irmãos, no dia lá. E chegou lá, Marcos, a igreja com uma quantidade de pessoas assim boa no JA, e o pastor, agora chegou o dia, aqui está o prêmio. Não me lembro o que era, mas sei que tinha um panetone bonito, mais um negócio lá, aqui está o prêmio. Eu, falar a verdade, eu não estava nem aí para o panetone, eu queria mostrar que eu sabia de Gênesis, Apocalipse na ponta da língua. E aí o pastor falou, agora então, quanto sabe? Levante a mão. Levantou a mão um senhor de uns 50 anos assim, e eu, menino de 10 anos. Aí o pastor olhou para mim e falou assim, não, hoje as crianças não podem não, meu filho, é só os adultos. Aí o irmãozinho foi lá e se enroscou e teve que ter ajuda. Eu me lembro que eu saí lá no corredor assim da igreja e chorei amargamente. Mas já perdoei esse pastor que ele é meu amigo, viu? Mas, queridos irmãos, não foi fácil decorar os nomes dos livros da Bíblia. Agora imagine se a sua salvação, para você entender de salvação, aprender o que Deus espera de você, você tivesse que decorar o conteúdo de tudo isso. Será que você seria capaz? Tem alguém que conhece aqui? De repente tem, né? Vai saber, não é mesmo? Talvez o pastor Caio, né? Conhece tudo, né? Do início ao fim, hein, pastor? Ele falou, minha nossa. Irmãos, Deus é um Deus santo, maravilhoso, extraordinário, mas é um Deus inteligente, simples, que se preocupa conosco, que conhece que nós somos seres finitos e limitados. Então Deus, para facilitar a minha vida e a sua vida, Ele deixou uma orientação sobre o que é que nós temos que fazer, o que Ele espera de nós. O que Ele espera de nós? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. É próximo de Salmos. Se você abrir no meio, assim vai dar em Salmos, né? No livro de Eclesiastes, é um pouquinho para frente, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 12. O que Deus espera de você? Em resumo, vamos ser bem objetivo, né? Não vamos ficar filosofando muito. O que Deus espera do ser humano em resposta ao que Ele fez por cada um de nós, né? Eclesiastes 12, verso 12. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Eu vou dar mais um minutinho para que você encontre aí, e depois nós iremos ler aqui. O que é que Deus espera de nós, seus filhos? Em resumo,
E aqui então o texto diz assim, Eclesiastes 12:12 diz assim: de tudo o que se tem ouvido. Aí tem uma palavra na Bíblia de vocês meio complicada que é suma. É 13? Esse é o 13? Ah, desculpa, então é o 13. O 12 é um antes, é o 13, isso mesmo. 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma, que quer dizer resumo. Eu vou colocar como resumo, tá? De tudo que se tem ouvido, o resumo é: tema a Deus e faça o que mais? E guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de quem? De todo homem. Então Deus olha para mim e para você e fala assim: meu filho, é o seguinte, a Bíblia é muito grande e tal, sei que você não tem aquela capacidade mental da época, lá dos tempos bíblicos, né? Quanto mais para trás o homem mais sabia, tinha mais facilidade em gravar. Então é o seguinte, não se estresse, fique tranquilo, porque o que eu espero de você é uma coisa: que você tema, você me respeite e que você obedeça os meus mandamentos. O assunto de hoje, meus queridos, é a verdade sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos. Essa lei que com certeza você já ouviu por aí, até mesmo da boca do padre ou do seu pastor, ele dizer que você não precisa mais obedecer essa lei. Você já ouviu ele dizer que quando Jesus morreu na cruz, a morte dele acabou com a necessidade de nós obedecermos aos 10 mandamentos. Então, nós vamos aprender essa verdade. Será que isso é real? Será que eu realmente não preciso mais obedecer esses mandamentos? Que segundo a palavra de Deus é o que Deus espera de todo homem, em resumo? Bom, não vamos ficar com muita conversa, né, com trololó, porque isso aí é uma especialidade não da igreja adventista, né? E vamos para a Bíblia, entender aqui a essência. O que está por trás de obedecer ou não a lei de Deus? E eu queria que você ficasse atento aqui agora. Eu quero que você saiba que os grandes inimigos da lei de Deus não são esses modernos que vão na televisão e falam: lei é dos judeus, a lei é de Moisés, não tem que obedecer mais. Esses não são os verdadeiros inimigos da lei de Deus. Porque o grande inimigo da lei de Deus, segundo a música de um camarada aí pagão, né? Que dizia: eu nasci há 10 mil anos atrás. Você gosta de ouvir a musiquinha do Raul Seixas, né? Tem uma que é bem demoníaca, aonde ele fala isso: eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Ele começa a contar tudo que ele viu através da história, né? Então nós vamos ver agora que o grande inimigo da lei de Deus não são esses camaradas aqui hoje, modernos, mas é o próprio Satanás. Por quê? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 12. Satanás, ele nem sempre foi Satanás. Não sei se você sabia disso. Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo perfeito chamado Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. O texto bíblico diz que Lúcifer, lá no céu, ele era perfeito. Ele andava nos caminhos de Deus. E ele era o anjo com maior autoridade no céu, Lúcifer. Mas um dia algo aconteceu. E Lúcifer teve que ser expulso do céu. Vamos ler Apocalipse 12, do verso 7 ao 9. Diz assim o texto bíblico: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra quem? O dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Amém por isso, né? Não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o quê? O lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que na verdade se chama o quê? Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para onde? Para a terra. E com ele os seus anjos. Entenda aqui, irmãos. O apóstolo João está falando aqui do início do grande conflito, da grande rebelião. Ele está falando do surgimento do mal, quando tudo começou. E aqui então ele diz assim que Lúcifer, houve uma guerra no céu. Miguel é Jesus, e os anjos, os seus anjos,
contra o dragão. E o dragão aqui é Lúcifer e os seus anjos. Satanás, ele conseguiu trazer para o lado dele, de cada 3 anjos, 1 ele trouxe. Então 1 veio com ele e 2 ficou lá no céu. A proporção. 1/3 dos anjos. Mas eu quero agora que você entenda o seguinte. Por que Lúcifer, esse anjo de luz, ele teve que ser expulso do céu? O que aconteceu? Qual foi a razão? Qual foi a causa que Deus teve que expulsar Lúcifer do céu? A Bíblia diz. Ela diz. E a resposta está lá no livro de Isaías. Mais ou menos no meio da Bíblia também. No capítulo 13, dos versos 12 ao 14. E nós vamos ver o que aconteceu. Por que Lúcifer virou o diabo? Por que ele perdeu o direito à vida eterna? Ainda que ele está vivendo por um bom tempo, ele vai acabar. A história dele logo, a Bíblia diz, né? Por que ele perdeu o direito à vida eterna? Grave isso na sua mente. Quando o diabo foi expulso do céu, ele perdeu o direito à vida eterna que ele tinha, isso daí. Por que ele perdeu isso? Vamos ver o que diz a Bíblia em Isaías capítulo 13, do verso 12 ao 14. E diz assim o texto bíblico. Diz assim: como caíste de onde? Encontraram? Ou está com a referência errada aqui de novo? Isaías, vamos lá, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Vamos lá, que eu tenho que pedir para minha secretária me ajudar aqui, que eu estou errando demais aqui, irmão. Vamos lá. Isaías, vamos lá, é o 14, Obrigado. Então, 14, a partir do verso 12. Obrigado, é isso mesmo. Diz assim o texto, então, ó. Como caíste do, o quê? Céu. Ó, o quê? Lúcifer, estrela da manhã. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que fazia o quê? Que debilitavas as nações. E agora ele diz, tu dizias no teu, o quê? Coração. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de quem? De Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Queridos, há outros textos, no livro de Ezequiel também fala ali algumas razões, mas o que é que fez com que o diabo perdesse o direito à vida eterna? O diabo, que não era diabo, era Lúcifer, era um anjo de luz lindo e maravilhoso. E lá no céu ele observava que ali Jesus Cristo, que é Deus o Filho, ele recebia a adoração dos anjos. E ele começou a observar isso e falou, peraí, que história que é essa? Por que é que só Jesus pode ser adorado? Eu sou um anjo de luz, né, poderoso, sou o chefe do coral aqui celestial, eu tenho uma influência que eu também quero ser adorado, vou reclamar com Deus o Pai. E ele foi lá, começou a argumentar e falou, ó, não existe, só Deus pode receber adoração. E aí então surge no coração de Lúcifer uma dúvida sobre uma coisa. Que lei é essa que Deus estabeleceu? Que ninguém mais pode receber adoração a não ser Ele próprio. E aí ele começou então a questionar a sabedoria de Deus. E ele começou a questionar a lei de Deus que existia lá no céu. E não só isso, ele começou a chegar nos anjos e falar, olha, peraí, eu estou achando que essa lei não é muito justa não, hein? O que você acha? Você acha que é certo? Só ele e tal, aquele papo, né, disfarçado e tal? E com essa conversinha mole, irmãos, ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos. O diabo ele foi expulso do céu porque ele questionou e transgrediu a lei de Deus. Ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. E ele queria ser adorado como Deus era. Isso não pode acontecer, irmãos. Ele foi expulso de lá por isso, porque ele questionou a lei de Deus. Ele perdeu a vida eterna por isso. Ele duvidou que Deus sabe o que ele está fazendo. Ele achou que o que Deus estabeleceu, esse estilo de governo de Deus não era bom. E ele questionou e trouxe com ele 1/3 dos anjos. Aí aquela guerra que começou no céu veio para a terra. E aqui na terra, né, o jardim do Éden recém-formado, Adão e Eva naquele lugar maravilhoso. E ali então, aquele casal que estava ali no Éden,
e havia sido criado por Deus para viver ali eternamente. Deus havia colocado aqueles dois para que eles vivessem ali eternamente, mas mesmo no jardim do Éden, que não existia o mal, Deus estabeleceu um princípio, uma lei que deveria reger aquele lugar. E essa lei nós a lemos ou perto dela ontem em Gênesis capítulo 2, verso 17. E eu quero ler qual foi a lei que Deus estabeleceu para que eles vivessem eternamente no jardim do Éden. E a lei é simples, né? Vocês conhecem a lei, né? Está aqui Gênesis 2, 17. E o texto diz assim, ó: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não o quê? Não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Morrerás. O que você acha, hein? Você consegue imaginar o jardim do Éden, como era perfeito aquele lugar, maravilhoso, como era lindo? Eu fico imaginando aqueles rios cristalinos, transparentes, né? Aqueles peixes, imagina que coisa linda. Mas o que eu mais penso é nas frutas, viu? Nossa, como eu penso naquelas frutas do jardim do Éden, né? Os morangos, né? Vermelhos, grandes, perfumados. E eu imagino cortando um morango daquele, a doçura daquilo lá, as uvas, os pêssegos, as romãs, os figos. Que coisa, que lugar, irmãos. As mangas, vamos lá, cada um na sua preferência, né? Aí eu olho e penso nos animais, como eram lindos e maravilhosos, as flores, tudo, irmãos, tudo era perfeito. E aí, Deus fala assim, ó, é o seguinte, isso aqui tudo é para vocês, viverem eternamente aqui. Só que tem só um princípio que eu estabeleço para vocês. Tem milhares de árvores frutíferas aqui, pode comer de qualquer uma. Agora, de uma delas vocês não podem comer. Porque no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês certamente o quê? Morrerão. Vocês irão perder o direito à vida o quê? Eterna. Essa foi a lei, esse é o princípio. Difícil de obedecer ou não? O que vocês acham? É difícil ou não, irmãos? Aí vem a pergunta, que vocês conhecem a resposta, né? Eles obedeceram à lei de Deus, irmãos? Olha, misericórdia. De novo, eles obedeceram a Deus, irmãos? Não, aí vem outra pergunta agora. Por que eles não obedeceram a Deus? E agora, irmãos, eu vou apresentar aqui a essência do pecado. A essência. Por que Adão e Eva não obedeceram a Deus? E é isso que está por trás do pecado, é o que o diabo quer colocar no nosso coração. Sabe por que eles não obedeceram a Deus? Deixa eu colocar essa definição que eu mesmo criei essa definição. E a definição diz assim, ó, eles não obedeceram a Deus porque eles quiseram viver a vida do seu jeito e não como Deus havia determinado. Ou uma outra formatação que está aqui, né? Porque quiseram viver a vida do seu jeito sem levar em conta a vontade de quem? De Deus. É por isso que eles desobedeceram a Deus. O diabo chegou na conversa ali com Eva e falou, Eva, come dessa fruta aqui, né? E ela falou assim, não, eu não vou comer não. Aí o diabo, por que você não vai comer? E Eva disse, porque Deus disse, se eu comer, eu certamente irei o quê? Morrer. Aí o diabo chegou para ela e falou assim, não, que é isso, né? Não é isso não, Eva, larga de ser boba, Eva. Deus não quer que você coma, porque no dia em que você comer, você ficará como quem? Como Deus, conhecedora do bem e do mal. É por isso. É porque você vai se tornar como Deus quando você fizer isso. É assim que o diabo pensa, irmãos. E foi isso que ele fez. E infelizmente, Adão e Eva, eles perderam o direito à vida eterna, porque eles duvidaram do governo de Deus, dos princípios que Deus estabeleceu para o momento em que eles viviam na história. Assim como Lúcifer também duvidou do governo de Deus lá no céu, da lei de Deus lá no céu. E biblicamente, irmãos, é importante que você saiba, eu quero falar para você agora, que está aqui, que é amigo da Igreja Adventista, que tem ouvido por aí o seguinte, não tem que guardar a lei e os mandamentos, porque isso é só no Antigo Testamento. Eu quero que você saiba que a Bíblia ela tem uma definição no Novo Testamento para pecado. E eu quero que agora você abra a sua Bíblia. Lá no finalzinho, em 1 João, pertinho de Apocalipse,
capítulo 3, o verso de número 4. 1 João, capítulo 3, verso 4. Biblicamente, o que é pecado? Porque eu ouço muita gente falar, né, que pecado é cortar a ponta do cabelo, que pecado é isso, que pecado é aquilo, mas eu quero saber o que a Bíblia diz. E a Bíblia define claramente o que é pecado. E o texto bíblico diz assim, ó: todo aquele que comete pecado transgride o quê? A lei. Pois o pecado é o quê, irmãos? A transgressão da lei. Irmãos, o que é que fez com que Cristo viesse morrer na cruz por nós? Por quê? Ele veio aqui por causa dos nossos o quê? Pecados. Então, sabe quando é que nós fizemos com que ele viesse aqui na terra, morrer na cruz? Quando eu transgrido a lei de Deus, eu estou mais uma vez mandando um prego nas mãos de Jesus. Porque eu estou indo contra a lei de Deus, eu estou duvidando dos princípios de governo de Deus, eu questiono a Deus, e quando eu questiono a sabedoria e a autoridade de Deus, eu estou querendo me tornar como Deus, assim como o diabo fez, e disse para Eva que iria acontecer com ela também. Agora, se pecado é transgressão da lei, se tem alguém que sabe muito bem disso, é Satanás. E ainda hoje, irmãos, ele tem procurado continuar com a meta dele, porque a meta do diabo é colocar as criaturas de Deus contra Deus, porque ele se rebelou contra Deus. E ele fez com que Eva se rebelasse contra Deus. E ainda hoje, ele está procurando levar os seres humanos a questionarem a Deus, a se rebelarem contra Deus. Só que de uma maneira muito, o que mesmo eu falei? Sutil. Sutil. E qual é a sutileza? Não precisa mais obedecer à lei, porque a graça te salvou. Não precisa mais da lei, né? Aí eu pergunto, como que o diabo tem levado hoje os seres humanos a transgredir a lei de Deus? Qual é a principal ferramenta que ele tem utilizado? Alguém consegue me dizer pelo que nós aprendemos até agora aqui? Oi? O engano, mas qual que é a ferramenta que ele utiliza para o engano? Nós aprendemos aqui. O quê? As falsas religiões. Né? As falsas religiões. Bom, vamos lá então. Agora eu vou entrar na parte que eu mais gosto, pastor Caio. Oh, como eu gosto dessa parte. Eu gosto dos argumentos que eles utilizam para dizer que não precisa mais obedecer à lei de Deus. Como eu gosto. Essa é a parte boa, irmãos. Porque eles têm os argumentos dele, a gente vai para a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia diz, né? Se eles têm razão ou quem tem. Vamos ver então. O primeiro argumento que eles gostam de utilizar é o seguinte: não, esse negócio de lei, essa coisa dos judeus e dos adventistas. Para com isso, a igreja adventista é uma seita, não vai lá, porque esse negócio de guardar a lei, isso aí é coisa dos judeus. Não, Jesus, quando ele veio aqui, ele aboliu a lei na cruz. Bom, tudo bem. Eu posso fazer uma pergunta aqui, quero que você me ajude. Quantos aqui já ouviram alguém dizer, pelo menos uma vez, que Jesus, quando ele veio na cruz e morreu, ele aboliu a lei? Tem alguém? Posso ver? Nossa, pastor, todo mundo quase aqui, quase todo mundo. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Quem tem que responder a nós, irmãos, não é a igreja adventista, não é o pastor Paulo, não, é a Bíblia. E agora é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por aí, né, eles dizem que Jesus veio abolir a lei. O que Jesus pensa sobre isso? O que ele falou sobre isso? Mateus capítulo 5, verso 17. A partir do verso 17, olha o que diz o texto, diz assim, Jesus dizendo, tá? Não penseis que vim o quê? Abrogar, abolir ou revogar a lei, ou os profetas. Jesus disse, eu não vim para abolir, revogar, mas eu vim para cumprir. Irmãos, aqui eu vou mostrar um princípio que eu falei ontem aqui, que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Eu fui convidado uma vez por um ancião de uma igreja que eu cuidava lá, no distrito de Araranguá, Santa Catarina, a visitar um senhor que morava em um sítio, porque esse senhor estava em dúvida se ele tinha que guardar ou não a lei de Deus, ele tinha que obedecer aos 10 mandamentos. Aí ele disse, o senhor vai lá, pastor? Eu falei, claro que eu vou. Se ele tem essa dúvida, eu vou lá ajudar ele a tirar, né?
Eu me lembro que um dia eu passei lá em Sombrio, né, onde morava esse irmão chamado Antônio Vargas. Peguei o irmão Vargas e fomos para o sítio desse senhor. Cheguei lá, era um sítio bonito, pastor. Ele tinha 3 lagos lá que ele utilizava como pesqueiro, pesca e paga e tal. Era de tardezinha, não estava funcionando naquele dia. E ele nos recebeu muito bem, mostrou tudo lá. Nós entramos na sala da casa dele, tinha uma mesa. Eu me sentei na mesa e a porta da sala estava aberta. Quando nós nos sentamos na mesa, bem na hora que eu sentei, irmãos, parou um outro carro. Na porta, assim. E desceram 2 camaradas com a pastinha preta. Ali, né? E eu falei assim, puxa, esse homem é irmão Marapuca aqui, né? Ele me chamou e chamou pessoas que vão dizer que não precisa guardar a lei, e agora eu vou dizer que tem que obedecer a lei só para ficar esse pé de guerra. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, não se discute religião, tá? Não adianta. Religião não se discute. É perca de tempo. Mas eu estava ali, não tinha o que fazer. E aí entraram os 2 camaradas lá e tal, sentaram ali, ele falou, esse aqui é os fulano da igreja tal. Eu chamei eles porque eles têm um ponto de vista diferente de vocês, eu quero saber quem tem a razão. Aí começou a conversa, não sei o que e tal. Aí chegou nesse assunto, Jesus veio abolir a lei? Aí eu olhei para os camaradas e falei, o que vocês acham? Ô pastor, claro que sim, a graça, ele veio e aboliu. Falei, vocês têm certeza? Eu falei, então tá. Eu falei, então abram a Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 17. Aí eles abriram a Bíblia deles, que aliás é diferente da nossa, né? Mas tudo bem. Mas eles abriram lá. Abriram e leram. Bem isso aqui, irmãos. E leram o seguinte, ó. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Aí quando um deles acabou de ler, os 2 olharam para mim de uma maneira cínica e começaram a rir. Tipo, ironizando de mim. Zombando da minha cara. Eu peguei e falei, será que eu estou doido? Por que esses caras estão rindo? Eu falei, o que aconteceu? Pastor, pastor, olha o texto que o senhor deu para nós, pastor. Esse texto vai contra o que o senhor falou. Eu falei, como assim? Não estou entendendo. Aí eles falaram, pastor, olha aqui, ó, Jesus está dizendo assim que ele veio para cumprir a lei. Aí, acredite se quiser, eles me perguntaram, pastor, cumprir está no passado, no presente ou no futuro? Aí eu olhei para ele e falei assim, aonde que está? Não sei, onde é que está cumprir? No passado, no presente ou no futuro? Pastor, cumprir está no passado. Jesus já cumpriu a lei. Aí eu não aguentei. Falei, irmão, vamos fazer assim, ó. Vamos parar de falar de Bíblia, porque você não entende nem de Bíblia e nem de português. Porque cumprir está no infinitivo, e infinitivo não tem conjugação de tempo. Irmãos, não adianta, irmãos. Quem não quer ver a verdade nunca vai enxergar. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 11 ao 15, ele disse assim, ó. Mas neles se cumpre a profecia de Isaías. Vendo não vão enxergar, ouvindo não vão entender, porque o seu coração está o quê? Endurecido. E aqui Jesus disse, ó, eu não vim para abolir, eu vim cumprir a lei. Olha no verso seguinte, que é o 18, ele fala assim, ó, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum o quê? Ou um tio jamais pode ser tirado da lei, até que tudo se cumpra. O céu está aqui ainda, irmão? Deixa eu dar uma olhada, peraí. Está meio escuro, acho que está. Está lá, não está, irmãos? O céu está lá? E a terra está aqui ainda, irmãos? Então você não pode tirar nenhum i dos 10 mandamentos e nenhum acento dos 10 mandamentos. Foi o que Jesus Cristo disse. Eu não sei quem tem mais autoridade para você, né? Se é Jesus, tua igreja, não sei. Para mim é a Bíblia e o Senhor Jesus. E ele falou, não vim para abolir, não é mesmo? Outro aspecto interessante para você parar para pensar aqui agora. Pare e pense um pouquinho. Quero fazer uma outra pergunta para você. A Bíblia, ela foi escrita por Deus? Sim ou não? Não, irmãos. Deus não escreveu a Bíblia. Ele inspirou homens santos que escreveram toda a Bíblia. Então foi lá João, Moisés, Davi, Salomão, cada um foi lá. Deus inspirou para escrever toda a Bíblia. Ou melhor, quase toda a Bíblia. Calma, é isso mesmo. Porque tem uma parte da Bíblia, irmãos, que Deus não deixou que o homem escrevesse. O próprio Deus falou assim, eu vou escrever isso daí com o meu dedo. E nós vamos ver agora que parte é essa. Né? Vamos pular aqui o texto, que o tempo está... Esse tempo voa, hein, pastor Caio? Nossa, vou pular aqui para Êxodo 31, 18. Segundo livro da Bíblia,
Abra aí a sua Bíblia, Êxodo 31, 18, diz assim o texto. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, Deus, né? As 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de quem? De Deus. Queridos, Deus, o Senhor Deus, lá no Monte Sinai, Ele levou Moisés até o Monte Sinai. E lá no alto do Monte Sinai, Deus, olha ali, ó. É isso mesmo. Mandaste trazer o povo a este monte tá meio clarinho ali, né? Para ver a tua glória. Dá para enxergar e receber direito. a tua lei. O que deixei de fazer? Dê uma olhada, que bonito aí. Deus escrevendo os 10 mandamentos. Com letras de fogo com o seu dedo. Olha ali. Eu sou. Eu sou. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses em oposição a mim. Esse é o primeiro mandamento que ele escreveu com o seu dedo. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Segundo mandamento. Eu vou cortar aqui, o tempo não permite passar os 10. Teria os 10, mas não dá para passar aqui, viu, irmãos? Eu só queria que você tentasse, né, imaginar. Pode deixar a luz assim mesmo, tá? Não precisa acender mais, não. Tentasse imaginar Deus escrevendo os 10 mandamentos, um por um. Agora eu queria que você pensasse o seguinte: por que Deus não deixou que o homem escrevesse? O que o próprio Deus escreveu? Sabe por quê? Porque Ele sabe que a ira do diabo está concentrada na lei de Deus. Ele não queria que ficasse margem para ninguém aqui de imaginar, será que é isso mesmo que Deus espera de mim? Por isso Ele escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. Queridos, vou dizer outra coisa para vocês. Quando você vai aí no mundo evangélico e tal, e as pessoas falam, não precisa mais guardar os mandamentos, nós estamos na graça, essa é a conversa, né? Aí você fala para o pastor, pastor, é mesmo? Não precisa mais dos mandamentos? Não, meu filho, nós estamos na graça. Aí você fala assim, é, pastor? Então me diz uma coisa, pastor. Pastor, eu passei lá no centro, eu vi uma imagem bonita de Nossa Senhora, pastor, me deu uma vontade de comprar e trazer para casa, eu posso comprar, pastor? Não, meu filho, não faz isso. Pastor, por quê? Não, porque você não pode. Mas por que não pode? Não, porque isso aí é um dos 10 mandamentos. Mas o senhor acabou de falar que a gente está na graça, pastor, a gente pode, não precisa mais? Não, mas isso aqui não pode. Pastor, outra coisa, se Jesus aboliu a lei, né, nós estamos na graça, então o teu vizinho pode pular lá o muro da tua casa e adulterar com a tua mulher? Ele pode? Não, o que é isso, rapaz? Mas pastor, nós estamos na graça, não precisa mais dos mandamentos. E você cita 9 dos 10 mandamentos. 9. Você pode citar para qualquer um. Você pode citar para o Silas Malafaia, para o R. Soares, qualquer um deles. E eles vão falar assim, não, esses 9 tem que guardar. Esses 9 tem. Nossa, o que é isso? Mas um só, não precisa mais. É mesmo? Puxa, o que a Bíblia fala sobre isso, irmãos? Será que eu posso escolher o que eu quero guardar, o que eu não quero? Lembrando que é o que a Bíblia diz, tá? E lembrando que nós vamos ter a resposta agora no Novo Testamento. Tiago, capítulo 2. Abra a sua Bíblia. Eu quero que você leia aí na sua Bíblia. Tiago, capítulo 2, verso 10. Será que eu preciso guardar todos? Eu posso escolher? Eu falo, esse eu quero, esse eu não quero. É igual um cardápio, né? Qual que você quer? Escolhe aí dos mandamentos. Esse aqui eu quero, esse não, esse eu quero. O que a Bíblia fala? Será que eu preciso guardar todos? Vamos ver. Tiago 2,10 diz assim, pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar aonde, irmãos? Em um só ponto, se torna o que esse camarada? Culpado de todos os outros. Ou seja, se eu falo, não, eu vou guardar os mandamentos, aí eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, mas eu cobiço, que é um dos mandamentos. A Bíblia fala o seguinte, se você não mata, não rouba e adultério, mas você cobiça, você também é culpado de roubo, de adultério, de todos os outros. Para Deus, queridos amigos, para Deus é tudo ou nada. Aí eles falam assim, não, mas essa lei aí que o Tiago está falando, não é os 10 mandamentos. Não, não é não. Essa é outra lei, não é os 10 mandamentos. Ah, é?
Então, como que eu sei se é ou se não é? Eu vejo o contexto. Então, Tiago disse, ó, qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, é culpado de todos. Está no verso 10. O que diz o verso 11? Quem pode ler para mim o verso 11? Bem alto. Que lei que ele está falando aí? Obrigado. Aí ele explicou de que lei ele está falando. Ele falou assim, ó, aquele que disse não cometa adultério, também disse o quê? Não matarás. Aonde que está não cometer adultério e não matar? Em que lei que está escrito isso, irmãos? De que lei ele está falando então? Dos 10 mandamentos, irmãos. Sem dúvida nenhuma, não é mesmo? É interessante. Olha esse texto aqui, irmãos. Olha esse texto que a gente vai ler aqui agora. 1 João 2, verso 4. A gente já leu ontem, mas é bom você marcar na sua Bíblia de novo. O que é que a Bíblia nos fala sobre pessoas ou igrejas que dizem conhecer a Deus, mas que não guardam os mandamentos? Olha a clareza da Bíblia, irmãos. Olha a clareza. Diz assim, 1 João 2, verso 4. Diz assim o texto. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, o que é, irmãos? E nele não está? Verdade. Irmãos, a palavra de Deus é muito dura em relação a esse tipo de coisa. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos 7 e 8, Jesus Cristo faz outra pesada declaração para aqueles que dizem ser filhos de Deus, mas que não querem guardar os mandamentos de Deus. E aqui Jesus diz assim, em Marcos capítulo 7, versos 7 e 8, ele diz assim, ó, este povo honra-me com os lábios. Glória, aleluia, Jesus é tudo para mim, não sei o que lá, e fica pronunciando o nome de Jesus a toda hora, torto e direito. Ele fala, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está onde? Longe de mim. É o que ele fala agora. E em vão me adoram. O que é algo em vão, irmãos? Em vão quer dizer que não tem valor. Em outras palavras, você está fazendo em vão, você está perdendo o seu tempo. Vamos imaginar que chega lá num caminhão, pesa lá 2 toneladas, fala, eu vou levantar esse caminhão, sozinho, pega lá e começa. Vai lá, a não ser que você for Sansão, que você comeu espinafre igual o Popeye, né? Você está fazendo o que ali? Uma força o quê, hein? Não vai adiantar nada o que você está fazendo ali. E Deus fala assim, ó, tem um povo por aí que está me adorando em vão, está perdendo tempo. Eles ficam com os lábios deles me adorando e tal, mas eles têm um problema, porque o coração deles está longe de mim. E porque o coração deles está longe de mim, eles em vão me adoram. Agora ele explica aqui, ó, ensinando doutrinas que são ensinamentos de quem? De homens. Deixando o que de Deus, irmãos? Os mandamentos de Deus. Guardais a tradição dos homens. Queridos, o que é uma tradição? Você sabe? Tradição? Tradição, irmãos, é o que uma instituição religiosa, uma entidade qualquer, não vamos falar no caso de igreja aqui, estamos falando de cristianismo, de Bíblia, né? Tradição é o que uma igreja diz que você deve fazer sem ter base bíblica nenhuma para isso. É só porque eles acharam bonito, né? Porque lá atrás alguém começou a fazer sem ter base bíblica nenhuma. Isso é tradição. Tradição. Vamos dar uma tradição aqui. Por exemplo, rosário. Irmãos, com todo respeito, se tiver algum amigo católico conosco, não tem rosário na Bíblia. Não existe. Outra tradição, batizar bebê. Pegar um bebezinho e jogar água na cabeça. Não tem na Bíblia, não existe. Jesus, quando era um bebezinho, foi levado ao templo e dedicado. Para eu me batizar, eu tenho que crer e me arrepender. Como que um bebê vai se batizar? Ele não crê nem se arrepende de nada. Isso é tradição. Mas, eu quero citar uma tradição para os nossos irmãos evangélicos. Tá? Porque é fácil lá para a igreja católica. Não, eles adoram imagens. Você não viu ali o segundo mandamento dizendo, não faça imagem de escultura e nem adore imagem de escultura? Ah, é verdade, tem razão. Mas o mesmo Deus que escreveu, não adore imagem, não faça imagem, falou assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar.
6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sábado é o 7º dia de Moisés. É isso, irmãos? Da igreja adventista. É o 7º dia de quem? Do Senhor o quê? Teu Deus. Nele não trabalharás, nem farás obra alguma. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, tal. E no verso 11 ele explica, por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas e tudo que neles há. Mas ao 7º dia ele descansou, abençoou e o que mais? Santificou. E eu vou dizer uma coisa para você. Faça um desafio hoje aqui. Está feito. Eu vou falar, eu não quero o carro desse pastor porque quebrou. Eu tenho com outro aqui que não está quebrado. Então, meu carro está aí fora. Eu desafio você. Se você chegar para o seu pastor hoje e falar, pastor, eu fui na igreja adventista. E o pastor lá me desafiou. Ele falou assim, que se eu levar amanhã aqui, um verso da Bíblia. Quantos versos, irmãos? Que diga assim que o domingo é um dia santo. E foi mudado o dia de guarda do sábado para o domingo. Ele me dá o carro dele de presente. Eu vou mandar lavar. Vai estar lavado, com pretinho no pneu e com o tanque cheio aqui amanhã. Pode vir aqui, traga o seu pastor até. Fala, vamos lá, pastor, mostra. Pastor, por favor, me mostra um texto, eu quero ganhar aquele carro. Pode trazer amanhã. Sabe por que eu falo isso? Porque não existe na Bíblia verso algum que diga que o domingo foi colocado no lugar do sábado. Então o que é o domingo? É uma tradição. Uma tradição católica. Que os evangélicos seguem. Mas vamos continuar. Vamos continuar porque, gente, Deus, Ele é amor. Quem crê nisso, diga amém. Mas Ele é justiça. E Ele não brinca, irmãos. Eu percebo que todo mundo gosta de orar e pedir, Senhor, vamos orar e pedir para Deus, né? Mas você sabia, abre a sua Bíblia em Provérbios, depois de Salmos. Provérbios capítulo 28. Abre a sua Bíblia lá. Sabe por quê? Nós vamos ver aqui agora o que a Bíblia fala sobre uma pessoa que sabe que a lei de Deus deve ser guardada, obedecida, mas que diz, eu não vou obedecer essa lei, não vou, eu não quero, eu não vou fazer isso. O que a Bíblia fala sobre alguém que não quer guardar a lei de Deus quando ela ora? Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 28, verso 9, diz assim o texto, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é o quê? Abominável. Tem uma versão que diz assim, que Deus detesta a sua oração. Deus não ouve a oração de alguém que conscientemente sabe que a lei de Deus deve ser guardada, obedecida, e fala, eu não vou guardar, não vou obedecer. Deus não ouve, irmãos. Aí você fala, pastor, mas é o seguinte, pastor, não é bem assim, não. O apóstolo Paulo, ele disse que não precisa mais guardar a lei. Ah, é? Tá bom, vamos ver esse assunto agora aqui. Vamos rapidamente entrar aqui, ó. Eu vou ter que correr, que agora o tempo já passou, eu não vou dar tempo, você anota o texto, não vou esperar você achar não, tá? Só vou dar a referência aqui, ó. O primeiro texto que eu vou ler é Romanos 3, 28. Que eles gostam muito desse texto para dizer que não tem que obedecer a lei mais. E o texto em Romanos 3, 28, Paulo diz assim, ó. Concluímos, pois, que o homem é justificado, ou seja, salvo, pela o quê? Fé. Independente do que, irmãos? Tá vendo? Falei para vocês? São só aqueles adventistas, aquela seita que ensina que tem que guardar os mandamentos? O homem é justificado, é salvo só pela fé. Não precisa de lei nenhuma. Esquece esse negócio de lei. Ninguém tem que obedecer lei nenhuma. Espera um pouquinho. Puxa, será que Deus está se confundindo na Bíblia? Será que ele fala uma coisa num lugar, no outro ele vai contra? Não, irmãos. Lembra do que eu falei ontem? Se eu quiser pegar um texto, eu posso dizer o que ele não está dizendo de verdade. Como que eu sei disso? Eu vou ler o contexto. Porque Paulo, ele está dizendo que eu sou salvo só pela fé. Mas ele jamais está dizendo que porque eu sou salvo pela fé, eu não preciso mais obedecer à lei. Aonde que ele fala isso? No verso 31, pertinho do 28. Eu vou reler o 28, depois eu vou ler o 31. Ele fala assim, ó. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Mas olha o que ele fala no verso 31. Ele olha para mim e para você e fala assim, ó, não se confunda não, hein? Aí ele fala assim, ó,
Anulamos, pois, a lei pelo quê? Pela fé. E o que ele diz? Não, de jeito nenhum. Antes o quê? Confirmamos. Ou seja, se a fé de Cristo me salvou, e pecado era transgredir a lei, como é que se eu estou salvo, agora eu vou continuar transgredindo a lei? Eu confirmo, eu vou ser fiel à lei de Deus agora. Porque eu sou uma nova criatura. E com a nova criatura as coisas antigas ficaram para trás e se fizeram novas. Vamos para um outro texto que eu gosto. Romanos 6, verso 1. Romanos capítulo 6. Olha que beleza esse texto. Quando é usado fora do contexto, parece que ele diz uma coisa. Mas não é não, irmão. Diz assim o texto, Paulo dizendo, ó, 6, verso 1. Ele está falando da graça, que nós somos salvos pela graça, e é verdade, irmãos. Você não é salvo por guardar mandamento nenhum. Você é salvo unicamente pela morte de Cristo, mais nada. Mas isso não quer dizer que você não precisa guardar a lei. E aqui ele diz assim, ó, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Deixa eu colocar uma linguagem mais fácil. Paulo está falando assim, bom, já que Cristo nos salvou na cruz, o que isso quer dizer? Que vamos ficar pecando um monte para aproveitar a graça? Vamos aproveitar, vamos ficar pecando. É isso que ele falou, no verso 1. Olha a resposta no verso 2. Ele diz assim, olha que interessante, irmãos. Ele fala assim, ó, de modo nenhum. Como viveremos no que, irmãos? No pecado. Nós que para ele o quê? Morremos. Quando que a lei, ela era uma inimiga para você? Quando? Quando você era do mundo, que você era um pecador. Quando você queria viver a vida do seu jeito, não como Deus determinou. Mas quando a graça de Cristo te alcançou, mudou o seu coração, agora a lei não é mais sua inimiga. A lei apenas te mostra, ó, você tem que buscar Jesus, porque você está indo pelo caminho errado. E Paulo fala, o que é isso? Como que nós vamos viver pecando? Se eu morri para o pecado, não existe, isso é uma loucura, né? Mais um texto, Romanos 6, 14. E aqui sozinho ele dá uma impressão de uma coisa, mas quando eu leio o próximo não é bem assim. E aqui Paulo diz assim, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo do quê? E sim da... Tá vendo? Ah, agora eu peguei os adventistas, né? Você não, o pecado não tem mais nada a ver, por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, a lei era lá no tempo de Moisés, você não precisa mais de lei, não. Será que é isso que ele está falando? Como que eu sei? Lê o verso 15, olha que interessante. E ele fala assim, ó, nós, o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, sim da graça. Mas ele fala assim, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Qual que é a resposta dele? Viu o senhor R. Soares? Viu o senhor Edir Macedo? Viu o senhor Silas Malafaia? O fato de a graça ter nos salvado não quer dizer que eu posso transgredir a lei de Deus, incluindo o quarto mandamento, que diz que o sábado é um dia santo do Senhor Deus. A lei me salva. E a graça me salva. Me salva de continuar transgredindo a lei de Deus. E me ajuda a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 7,12, ele diz, a lei é o quê? Santa. O mandamento é santo, justo e bom. No verso 22, do capítulo 7 de Romanos, Paulo diz, porque no tocante ao homem interior, tem o quê na lei de Deus? Prazer na lei de Deus. Homem interior é o homem espiritual que ele está falando. O carnal é o outro. Paulo fala, carnalmente eu não quero fazer a lei de Deus. Mas espiritualmente, eu tenho prazer em obedecer a lei de Deus. Os 10 mandamentos. Mas tudo bem, eu concordo que não é fácil. Você viveu uma vida inteira com essa história. Não precisa de lei nenhuma. Negócio de sábado é para trás. Não tem que guardar nada. Faz, só, Jesus eu te amo, você está salvo e acabou. E você deve estar com uma dúvida. Eu estou muito confuso, pastor, o senhor tem que me entender. Eu estou há 20 anos na minha igreja, pastor, eu chego aqui hoje, o senhor acha que em 40 minutos, uma hora, o senhor vai, e agora? O que tem que fazer? Eu não tenho que guardar os mandamentos. Pastor, eu estou desesperado, pastor. E eu acho que deve ter alguém aqui com esse perfil aí. Sabe o que seria o ideal, irmãos? O ideal seria o seguinte,
seria a pessoa do Senhor Jesus Cristo entrar agora naquela porta, ele vinha aqui, ó, ele ia vir pelo corredor, ia parar aqui na frente, e você que talvez está em dúvida ia falar assim, Senhor Jesus, me ajuda, Senhor Jesus, eu sou sincero, eu temo ao seu nome, eu sou um crente de verdade, eu quero fazer a tua vontade, mas eu estou em dúvida, Senhor Jesus. Jesus, me diga, por favor, aqui, eu tenho ou não tenho que guardar a lei? Me diga, Senhor Jesus. Isso seria o ideal, não é verdade? Eu pergunto, se Jesus viesse e respondesse, você ia tirar a sua dúvida? Sim ou não? Só alguns estão, os outros não iam acreditar não? Em Jesus? Nem Jesus ia acreditar? Se Jesus viesse e dissesse para você, se tem ou não tem, você ia acreditar, sim ou não? Sim. Ixi, está difícil, mas melhorou um pouquinho, né? Eu vou me animar, eu vou dizer uma coisa, olha, infelizmente, Jesus não vai entrar aqui agora, não vai. Mas, por outro lado, um dia, um jovem, como você, chegou para Jesus e perguntou, Jesus, eu quero a vida eterna. O que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E ele respondeu. Eu diria que essa é a grande pergunta dessa noite. E eu quero convidar você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19. E nós vamos ler aqui o verso 16. Mateus 19, verso 16. Essa é a grande pergunta que todos nós temos que ter a resposta para ela. Mateus 19, 16, Jesus diz assim, eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, bom mestre, que farei eu para alcançar o que, irmãos? A vida eterna. Essa é a grande pergunta que você tem que fazer para Jesus. E ele respondeu no verso 17. Eu quero ler para vocês a resposta de Jesus. E Jesus disse, bom só existe um, mas se queres entrar na vida, fala em língua estranha. É isso, irmãos? Expulsa demônios, faça milagres. O que você tem que fazer? Guarda os mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos. Queridos, eu quero terminar com o último texto de hoje. Apocalipse 14, verso 12. Um pouquinho mais baixo o fundo musical só. O livro de Apocalipse é um livro profético. Fala sobre o fim da história desse mundo, ou seja, os nossos dias. E aqui em Apocalipse 14, Deus ele fala do seu povo, o povo de Deus. E a Bíblia tem um título que ela dá para o povo de Deus. Ela chama o povo de Deus de quem mesmo? De os santos. Os santos. Os santos. Esse é o povo de Deus. A palavra santo quer dizer separado do resto. E aqui em Apocalipse 14, 12, Jesus identifica o seu povo que viveria no fim dos tempos. E aqui ele diz assim, ó, aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé ou o testemunho de Jesus Cristo. Meus irmãos, a grande evidência bíblica que identifica o povo de Deus é a obediência a Deus. Eu pergunto para você como pai e mãe, o que você espera do seu filho? Meus filhos, quando chega dia dos pais ali, eles falam, pai, me dá um dinheiro, quero te dar um presente. Eu falo, filho, você conhece isso, né? Fala, filho, só espero um presente de vocês. E o presente que eu quero de vocês é confie no papai. Quando o pai disser, faça isso, acredite no pai. Obedeça o pai. Porque o meu sonho como pai é que vocês confiem e obedeçam em mim, porque eu sei o que eu peço para vocês. Chegaram para um rabino judeu e perguntaram, rabino, você guarda a lei? E a resposta foi linda, irmãos. Ele falou assim, não, eu não guardo a lei. É a lei de Deus que me guarda. E é verdade, irmãos. Você já pensou se Deus não tivesse escrito lá dizendo, não matarás? E qualquer um pudesse chegar na tua casa e com um revólver matar o teu filho? Ou matar a tua esposa? E isso não fosse uma coisa errada? Você já pensou se as pessoas acreditassem nos mandamentos e cumprissem
o 7º mandamento que diz: não adulterarás. Como as famílias seriam mais bem estruturadas, como os casamentos seriam mais felizes. E se eu fosse citar um por um dos mandamentos, todos eles foram dados por Deus para nos proteger de nós mesmos, do pecado, da rebeldia humana. A lei de Deus é a marca do povo de Deus. E queridos, durante a história da humanidade, não muito distante, para você ser cristão, há pouco tempo atrás, não pense que era como hoje, não. Tem gente que não toma uma decisão ao lado de Cristo e fala: não, mas pastor, tem que guardar o sábado, pastor. Mas pastor, se eu for guardar o sábado, eu vou perder meu emprego, pastor, eu vou morrer de fome. Ah, é? E se você tivesse vivido lá no início do cristianismo? E naquela época, ser cristão era um crime. E se alguém descobrisse que você era cristão, seu vizinho, um colega de trabalho, e te denunciasse para o Império Romano, você era levado até uma praça pública. E naquela praça pública, poderia ter várias ferramentas. Poderia ter uma guilhotina, poderia ter ali uma estaca com uma fogueira, ou talvez você era levado até o Coliseu Romano, e ali os leões estavam ali, e aí o oficial dizia assim: meu filho, é o seguinte, você tem duas situações. Ou você nega Jesus Cristo aqui agora, ou então você será morto, você será queimado, você vai ter tua cabeça decepada, ou você vai ser jogado para os leões. Qual que você quer? Isso era ser cristão até pouco tempo atrás, irmãos. Mas o povo de Deus sempre foi diferenciado dos demais pela obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, a fidelidade. Quantas pessoas perderam a vida por serem fiéis a Deus? Esse Deus, que é um Deus fiel a mim e a você, Ele espera de você também a fidelidade. Eu sempre gosto de dizer: é possível obedecer sem amar. Claro que é. O soldado obedece lá no quartel superior sem amar. O funcionário obedece ao patrão sem amar. Ele não precisa amar para obedecer. É possível obedecer sem amar, mas é impossível amar sem... Ah, eu te amo e não obedece. Que história que é essa? Que filho que ama que não obedece o pai? A prova de amor, biblicamente, é a obediência. Jesus disse, João 14,15, se me amais, guardareis. E eu não posso terminar esse sermão sem fazer um apelo para você. Jesus trouxe você aqui hoje porque Ele quer convidar você, assim como um dia Ele foi com você fiel, entregando a vida por você. Lá em Apocalipse 2, verso 10, no finalzinho do texto, Ele diz: aquele que for fiel até o quê? A morte, receberá a coroa da vida. E eu quero desafiar aqui, você que está estudando a Bíblia, você que é amigo da igreja adventista, gostaria você de dizer: Senhor Jesus, eu quero nessa noite tomar a decisão de ser fiel à sua palavra. Mas Senhor, eu preciso que o Senhor me dê o poder do Espírito Santo, que o Senhor me dê a graça de Cristo para que ela mude a minha vida e eu possa ser fiel. Eu quero desafiar você a tomar essa decisão na sua vida. Nós vamos terminar com uma linda mensagem musical que fala sobre isso. A letra desse hino é: a Jesus eu juro ser fiel. Durante essa música, se você quiser declarar fidelidade a Deus, à Bíblia, aos seus mandamentos, se essa for a tua decisão, eu quero convidar você durante essa música a ficar em pé e a vir aqui à frente, porque eu quero orar por você no final. Que Deus te abençoe e que você possa ter a mesma ousadia e a mesma coragem que levou Cristo até a cruz do Calvário, em resposta ao que Ele fez por você. Que você possa declarar fidelidade não a uma igreja, não a um pastor, mas à pessoa do Senhor Jesus através da sua palavra e dos seus mandamentos. Que Deus te abençoe e que você possa ouvir a voz de Deus essa noite.
Dos cristãos antigos muito ouvi, de reis tão maus lhes perseguir, prometiam a vida lhes poupar, era só a Cristo renunciar. Mas em Jesus, pra que viver? Decidiam então morrer na fogueira ardente a queimar. Posso quase ouvir suas vozes a cantar. Ele está chamando você. Quem quer dizer eu quero ser fiel, Senhor Jesus? Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Tome essa decisão importante na sua vida. Declare a sua fidelidade ao Senhor Jesus. Ele está esperando isso de você. Ele morreu por você. Ele se entregou por você. Agora falta a sua parte. Fique em pé e vem aqui. Quero orar, pedindo que Deus te ajude, dê poder, para que você possa ser fiel a Ele. Dos heróis ficou, e o final dos tempos já chegou. Deves decidir seguir a cruz, pois chegou a hora de abraçar Jesus. E como heróis vamos ser troféus do vencedor que nos é fiel. E ao Jesus voltar e aos fiéis chamar, contemplando em glória, iremos cantar. A Jesus eu juro ser fiel. O meu poder vem lá do céu. Minha vida é o seu troféu. A Jesus eu juro ser fiel. Ao Cordeiro que tomou meu lugar e a minha dor quis levar. Minha entrega é o seu troféu. Já é hora de ser fiel. A Jesus eu juro ser fiel. O meu poder vem lá do céu. Minha vida é o seu troféu. A Jesus eu juro ser fiel. A Jesus eu juro ser fiel. O meu poder vem lá do céu. Vem lá do céu. A Jesus eu juro ser fiel. A Jesus eu juro ser fiel. Ser fiel. Vem lá do céu. Vem lá do céu. Esse é o chamado de Deus. Que você seja que a sua entrega, que a sua decisão possa ser o grande troféu que Ele irá ganhar por ter vindo aqui e morrido por você em uma cruz. Ele quer conquistar você não pelo medo, não pela ameaça, mas Ele quer te conquistar pelo amor que Ele demonstrou por você. Ele espera que você o obedeça, porque Ele primeiro morreu por você.
porque Ele tem um plano para você que é a eternidade. Maravilhoso. E eu louvo a Deus pela decisão que vocês tomaram. Eu quero orar por vocês. Mas eu quero orar também por você que um dia já tomou essa decisão, que já aceitou ser fiel aos mandamentos, à palavra de Deus. Eu queria convidar todos que ficassem em pé nesse momento, que estão aqui, para que possamos terminar com uma oração. Oremos. Grande e eterno Deus, obrigado, Senhor, porque nós temos acesso à Tua palavra. A Tua palavra liberta, ela é luz, ela é lâmpada e ela nos mostra a verdade. Obrigado, Senhor, porque com a Tua palavra em nossas mãos, Satanás não tem sucesso em nos enganar. Por mais que seus enganos, seus ataques sejam sutis, sejam muito bem elaborados, mas a Tua palavra é nosso escudo e nossa fortaleza. Senhor, nós sabemos que a Sua morte na cruz do Calvário perdoou completamente nossos pecados e nos dá o direito à salvação e à eternidade. Mas sabemos que o Senhor espera também de nós, em resposta ao que fizeste por nós, obediência à Sua palavra e aos Seus mandamentos. E essas pessoas que vieram aqui à frente, elas estão dizendo com isso, que elas querem ser fiéis a Ti, à Sua palavra e aos Seus mandamentos. Senhor, que como esse hino diz, o Senhor possa dar a elas o poder do Espírito Santo, para que elas consigam ser fiéis aos Seus mandamentos, para que elas possam Te honrar e possam dessa forma se preparar para um dia serem cidadãos da Nova Jerusalém. Senhor, essas bênçãos maravilhosas eu Te peço e Te agradeço, no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Parabéns pela decisão. Podem voltar para os seus lugares. Nós chegamos ao final do nosso culto. Eu agradeço a todos pela presença. Lembrando que amanhã estaremos aqui novamente. Lembrando que temos o nosso lanchinho tradicional ali atrás. A saída será orientada pelos diáconos, começando aqui pela frente. Enquanto não chega a sua vez, eu desafio você a cantar aquele hino que diz: em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em Sua casa. Em paz estou com meu Jesus.